Muito bom dia para você. Hoje é dia 18 de março de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá na carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé foi concedida, foi creditada como justiça. Meus irmãos, e a fé não é algo que se possa tocar. A gente não pode tocar na fé. Não tem como se dizer se uma pessoa tem fé ou não olhando e quantificando. Mas por meio das suas obras, por meio da sua vida diária, a gente percebe. E muitas vezes a nossa fé realmente ela é muito, muito pequena. Porque a gente vai vendo as coisas do mundo e é como se a gente, na nossa ignorância, a gente vai abafando o poder de Deus. Quando na verdade Ele é soberano. Mas depende do nosso querer, depende do nosso aceitar o agir de Deus em nossa vida. Se eu e você cremos, Ele é Deus. Se eu e você não cremos, Ele continua sendo Deus e a sua vontade irá se cumprir. Contanto, aquilo que Ele tem a nosso respeito, os sonhos de Deus a nosso respeito, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E a palavra fala sobre Abraão, o pai de muitos povos, de muitas nações. Porque Abraão foi aquele que não tinha um filho e Deus, na velhice de Sara, Ele lhe concede um filho e depois Deus diz: Abraão, sacrifica teu filho. E Abraão não cogita, não questiona, ele faz, porque ele acreditou. Quando humanamente falando era impossível, contra toda a esperança humana, como diz a palavra, ele acreditou. E a gente muitas vezes se pega somente naquilo que a gente pode ver. E a gente pode ver muito pouca coisa mesmo. Porque a gente vê o que está à nossa frente. Se saiu do nosso campo de visão, a gente já não é mais capaz de ver. E é aí que entra a fé. Porque quando a gente passa pela tribulação, colocando os olhos, fixando os olhos no Senhor, é a fé que nos faz manter firmes e nos faz exatamente passar pela prova sem perder a confiança. Sabendo que Deus está agindo, que Deus está fazendo melhor. Sabendo que quando parece que Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam o Senhor. E não são poucas as vezes que a gente já quis desistir. Falo por mim. Não são poucas as vezes que eu quis desistir. Não são poucas as vezes que eu falo: Senhor, não dá mais não estou aguentando. Mas aí a nossa fé, ela nos traz de volta, fala: não, peraí, não é pela minha força, mas era pela força de quem eu depositei a minha confiança. E foi isso que Abraão fez. Porque ainda que ele perdesse aquele filho tão sonhado, tão desejado, que Sara concebeu na velhice como uma promessa de Deus, como um milagre do Senhor, ele ainda teria o Senhor. E hoje, naquilo que você perdeu, naquilo que você pediu e Deus não te concedeu, será que eu e você sabemos reconhecer que ainda que não tenhamos isso, o mais importante é que a gente não perder o Senhor, é não tirar os olhos dele, é não tirar os olhos da promessa, é não tirar os pés do caminho que precisa ser trilhado para poder alcançar o alvo final, que é a vida eterna. E a palavra do Senhor é muito clara como uma promessa: se creres, será salvo tu e tua casa. E essa é uma promessa que às vezes se torna difícil ao nosso coração acreditar, porque a gente vê as coisas acontecendo e a gente vê o mundo ensinando de uma forma diferente. Mas pela força do Espírito Santo, a gente vai deixando o que existe de mim
para que o Senhor seja cada dia maior. E é isso que eu e você precisamos refletir para as pessoas que estão ao nosso redor. Deus abençoe.